Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos ter certo entendimento para que a nossa vida seja conduzida dentro da vontade de Deus e que expressa a natureza de Deus, não a humana. Por isso, não é a vaidade nem o orgulho que deve nortear todas as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Paulo, falando acerca dos gentios e dos judeus, ele deixa claro que é uma questão que Deus operou e fez. Ele pegou os gentios, oliveira brava, como ele menciona, e enxertou na oliveira naquilo que era a raiz, o plano e o propósito de Deus. A gente precisa entender isso. Não existe qualquer motivo de orgulho e de vaidade ou de arrogância. Diz lá em Romanos 11, 17 e 18. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que a gente precisa entender? Nossa vida não pode ser pautada pelo orgulho, nem pela vaidade, nem por nossa arrogância, pois nós não somos melhores do que ninguém. Não estamos acima nem abaixo. O que a gente precisa entender? Somos chamados para viver o reino de Deus fundamentados nos valores eternos do reino de Deus, ou seja, somos chamados para andar segundo a natureza de nosso Deus, revelando o nosso Deus ao mundo. Ele que nos chamou para sermos filhos por meio de Cristo Jesus. O aspecto que a gente precisa entender, o reino de Deus se pertence àqueles que são pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? É aquele que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus, que não existe nada de bom que possa oferecer a Deus que traduza alguma oferta aceitável. Nós precisamos entender que de nós, nossa natureza humana, não podemos tirar nada de bom. E a arrogância, o orgulho, a vaidade se traduz no fruto da carne, ou seja, na maneira de pensar do mundo. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na perspectiva da natureza de nosso Deus, revelando o amor, a graça, a misericórdia e, principalmente, reconhecendo que somos oferta em favor da vida uns dos outros para o crescimento, o amadurecimento e para sermos instrumento de justiça. Por isso, não existe espaço para qualquer tipo de orgulho, de vaidade ou de arrogância no nosso meio. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para ajudarmos uns aos outros na caminhada e para sermos instrumento e expressão de justiça neste mundo, sendo instrumento de Deus para a glória do Senhor, para louvor do seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e agir neste mundo não pela nossa arrogância, mas expressando a graça, a misericórdia, o amor e tendo a mesma postura de Cristo que se colocou como servo de todos. Só assim o Senhor será glorificado, só assim cumpriremos o nosso papel neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.